Então, gente, bom dia. Continuando aqui a nossa série de vídeos, coisas que ninguém tem coragem de falar e eu falo. Eu vou te falar hoje das experiências que eu vivi e vou te explicar por que eu parei de frequentar igrejas, tá bom? Ó, diga-se de passagem, abrindo um parênteses aqui, que eu não venho aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma, não estou falando contra o credo de ninguém, mas eu estou usando também o meu direito de expressão com muito respeito, não vou citar nomes, tá? Para poder o quê? Eu expressar qual foi a minha experiência. E eu posso e eu tenho o direito perante a lei de contar a minha experiência, certo? Porque são verdadeiras e eu não estou falando daquilo que eu ouvi ou do que eu acho, mas do que eu vivi, tá? Eu quero me apresentar, meu nome é Ana Maria, tá? Estou aqui com vocês no canal Janela do Pensamento há um tempo. Não é bem meu nicho falar sobre religiões, credo, mas essa semana eu estou falando de vários tipos de assunto, tá bom? Eu vivi 35 anos em igreja evangélica, 27 em uma, né? E o restante em outra. Então, eu tenho bastante propriedade para falar o que é um ambiente evangélico de igreja, né? E como eu tenho coisas para falar. Mas aqui eu vou colocar alguns motivos pelo qual eu saí. Ó, o que eu entendo por igreja são pessoas que acreditam na obra redentora do Senhor Jesus. Igreja não é física, ela é espiritual. Então, se eu acredito em Jesus, no que ele fez na cruz, certo? Eu faço dele o meu Senhor e obedeço os mandamentos dele, aonde eu for, eu sou igreja. Igreja não é um pedaço de construção, não é um templo, não é um espaço físico, tá bom? Mas eu tô usando essa expressão igreja porque é muito comum, senão as pessoas não vão entender o que eu quero falar. Tudo bem? Ó, o motivo número 1. As denominações são desunidas e concorrentes. A gente vê um monte de denominação hoje, né? O que mais tem no Brasil, gente, é denominação. É cada nome que só Deus. Tem as mais antigas, pentecostais, neopentecostais, mas todas elas, cada um com seu dogma. Até parece que eles estão falando de um Deus diferente. Eles falam que seguem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, mas eles entre eles são arrogantes, são prepotentes. Um não pode visitar a igreja do outro porque o pastor não deixa, porque o pastor acha que ele é dono da igreja, né? Ele é dono do céu. Então só vai pro céu quem é da igreja dele, dos dogmas dele. Qualquer um que não segue o dogma dele, o que ele faz? Ele amaldiçoa, fala que vai acontecer isso e aquilo, como é muito comum, né, nos líderes evangélicos de hoje. Não são todos, mas a maioria fez o que ele não gostou, amaldiçoa. Tem um aí que adora amaldiçoar as pessoas. Coitado, ele se acha o próprio Deus, né? Eu quero só ver quando ele for prestar conta para Deus, né? Tudo amaldiçoa. Até parece que Deus deu poder para Deus para ficar amaldiçoando. Ele acha que a autoridade dele é tão absoluta que ele pode amaldiçoar qualquer um. Não leu pela cartilha dele, ele amaldiçoa. Tô morrendo de medo. Vamos lá. Os líderes desse lugar pregam e não vivem, né? Não tem como falar de igreja sem falar de líder. O líder, ele se acha o próprio Deus. Quando um membro erra, um fiel erra, às vezes uma bobagemzinha, ele faz o membro se expor, pedir perdão na frente de todo mundo. Isso é totalmente antibíblico, tá? Diga-se de passagem, né? Tem que se arrepender da frente de todo mundo. Mas quando ele comete os pecados dele mais grotescos, ele encobre e usa a Bíblia como pretexto, dizendo, ó, não fala não, para não escandalizar o evangelho. Ele está escandalizando o evangelho, né? Mas o erro dele não pode ser falado na congregação, né? Porque ele escandaliza. Mas se o membro fizer uma coisinha assim, o membro, nossa, só falta colocar o membro no inferno. O membro não tem direito a arrependimento. Eu já vi pessoas serem excluídas da igreja por causa de uma bobagem. Só porque cortou um pedacinho do cabelo, né? Foi excluído, foi exposto. A pessoa até, coitada, não quis nem mais servir a Deus porque achou que todas as igrejas eram assim. Mas a maioria é assim. É exposto por causa de um pedacinho de cabelo. Enquanto isso, o pastor, o líder que expôs ele, estava adulterando, estava saindo com GP, estava fazendo um monte de coisa errada, mas o pecado dele não pode ser exposto. Ó, não esquece que Deus expôs o pecado de Davi, tá bom? Deu nome, sobrenome e CPF, tá bom? Ele ficou exposto perante todo mundo. Mas esses líderes, eles se acham tanta coisa que eles falam, não, vai escandalizar o evangelho, não fala não. Quando eles cometem algum tipo de abuso com um fiel, com uma fiel, um homem e mulher, um assédio, ele proíbe denunciar. Ele abafa o caso. Sabe por quê? Porque eles não são pessoas de verdade, eles são hipócritas. Eles pregam, mas eles não vivem, tá bom? São aqueles fariseus que Jesus falava, né? No livro de Mateus. Eu já fiz alguma coisa sobre o livro de Mateus aqui.
falando, né, desse tipo de evangelho. Olha lá, terceiro motivo, certos púlpitos virou palanque. O púlpito que ele fala que é sagrado, né, que ele não deixa nenhum membro subir às vezes para dar um testemunho, porque só pode quem tem cargo na igreja, né, em alguns lugares. Só que quando ele quer trazer o político dele de preferência, que ele apoia por causa dos interesses dele, ele coloca aquele político que não tem nada a ver no palanque. Eu falo palanque, tá? Porque o púlpito virou palanque hoje em dia das igrejas. Nem eles mesmos respeitam. Eles falam que o púlpito é sagrado, mas ele traz qualquer um, porque ali naquele momento aquela pessoa ali está, entendeu? Tá de amizade com ele por interesses políticos. Aí ele pega o quê? Um versículo da Bíblia e usa para poder apoiar. Não, nós vamos colocar esse político aqui porque ele tá do nosso lado aqui, né? De um lado ou de outro, para poder defender os interesses de Jesus. Até parece que Jesus é um coitado que precisa que alguém defenda ele, né? Quando Jesus estava aqui na terra, ele não precisou que ninguém defendesse os interesses dele. Ah, Ana Maria, mas está escrito na Bíblia que o corpo de Jesus foi tirado com um senador. Isso aí não tem nada a ver de contextualização de que Jesus precisou de político. Mas isso aí é a conversa fiada que muitos pastores usam. Eles estão esquecendo da verdadeira vocação deles. Eles viraram o quê? Coisa política. Tem uns aí que eu conheço aí muito famosos que parece um ativista político, né? Ele trocou o púlpito pelo palanque, porque o interesse dele é isso aqui, ele quer poder. Só que para que você que é membro, você que é fiel, entendeu? Faça o que ele quer e vote no candidato dele, ele usa um argumento bíblico descontextualizado, que não tem pé nem cabeça, tá? Quando ele quer que você seja da esquerda, ele usa um argumento. Quando ele quer que você seja da direita, ele usa outro, né? E depois ele nem usa nem esquerda nem direita, né? Ele induz você a votar no candidato dele e deixa sobre sua consciência, tá bom? Olha como que está o evangelho hoje e o motivo pelo qual saí que foi justo. Quarto, os líderes deste lugar usam a Bíblia e fazem dos fiéis clientes, né? Eles falam assim que amam as almas, né? Que estão preocupados com a salvação, com a libertação. Isso aí tudo um discurso muito bonito, porque na realidade ele está preocupado com o dinheiro que você dá e o que você pode fazer de graça na instituição, tá bom? Tanto que quando você quer sair da instituição, ele te amaldiçoa, ele fala que vai acontecer um monte de coisa ruim com você. Por quê? Não é que ele está interessado em você, querida ou querido. Ele não está interessado na sua alma. Ele fala isso para te convencer que ele é um pai de amor, um pai espiritual, para você dar a sua vida para ele, confiar nele e ele fazer o que ele quer, certo? Então eles fazem o quê? Ele usa a Bíblia, pega um contexto lá fora de contexto, descontextualiza a Bíblia, né? E para eles, você é o quê? Você é um negócio, igual o livro de Pedro, né? Se você tá achando que eu tô errada, então você lê o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 26, se eu não me engano, que nos últimos dias haveria homens fraudulentos que fariam negócio de vós. Vós quem? Fiéis, tá? Você tá até na sua sinceridade servindo a Deus, mas o teu pastor está de olho na tua carteira, tá bom? Para você, para ele, você não passa de um cliente. Ele quer fazer você de negócio e usa a Bíblia como pretexto. Abra teu olho, tá bom? Olha o lugar onde você tá. O quinto, os fiéis e membros frequentam os cultos, reuniões, como se fosse um clube. No que diz respeito aos fiéis, eu sei que não são todos, eu não generalizo nada, mas a maioria sim. Ah, eu tenho que ir domingo, né? Porque senão meu pastor vai dizer o quê, né? O que vão pensar de mim que eu tô desviado? A pessoa não vai porque quer seguir a Deus. Ela quer seguir um ritual, ela quer seguir uma monotonia, como se ela estivesse num clube onde ela tivesse que conviver, né? Abraçar alguém, tudo. É como se fosse um local de passatempo. Tem muita gente que vai para a igreja porque tá de saco cheio, porque brigou com o marido, tá cansado, não quer ficar um tempo com o marido, com os filhos, e vai lá só para espairecer. Muita gente tá dizendo que vai adorar a Deus, não adora a Deus coisa nenhuma, tá, gente? Vai como qualquer outro lugar que tem música, em que você ouve uma palavra, um discurso. Eu sei que não são todos, mas a maioria tá assim. E eu vivendo nesse ambiente e vendo isso, eu vi que ali não era o lugar para eu estar. Outro, sexto motivo, se eu sou igreja, eu comecei a pensar, o sexto motivo é que eu caí em mim. Se eu sou igreja e Deus não habita em templo feito por mãos de homens, como diz a Bíblia, eu sou a igreja, então para que eu vou querer uma igreja? Para que eu vou querer uma igreja? Por que eu vou querer um templo? Eu posso orar em secreto, entrar no meu quarto, como Jesus diz. Ah, Ana Maria, mas o apóstolo Paulo diz que não pode deixar o costume de congregar. Ele não falou isso como mandamento.
Ele falou isso num determinado contexto em que ele estava dizendo o quê? Que certas pessoas que tinham se convertido ao evangelho não era para voltar às crenças judaicas. E isso foi pregado nas igrejas como obrigação para congregar. Muita gente congrega por obrigação, preocupado com o que os outros vão pensar, né? E muitos pastores também fazem isso. Ó, se você não vem à igreja no domingo do Senhor, você está roubando. Se você trabalhar no domingo do Senhor, você está roubando. Tem até uma musiquinha, né? Acho que alguém conhece. Ah, você está roubando do Senhor? E o pastor que está pegando as suas ofertas e está usando de uma maneira indevida? Hã? Muitas vezes para pagar restaurante caro, comprar carro caro. Ele não está roubando também de Deus? Você já se questionou, membro? Você que se diz uma pessoa inteligente, que tem cabeça, de repente você fez uma faculdade, você é uma pessoa muito estudada, mas você não consegue chegar a essa linha de raciocínio. Porque eu também fiquei, eu não te condeno não. Eu fiquei muito sem tê-la, porque quando você está dentro, gente, de um ambiente religioso, você não pensa. A verdade é, não é só a igreja evangélica não, qualquer um outro. Você não pensa, você segue ritos e costumes de homens, né? E eles pegam a Bíblia e usam como desculpa, tá? Então, se eu sou igreja, para que eu vou querer um templo? Você já se perguntou isso? Ah, Ana Maria, mas não dá certo servir a Deus em casa. É, meu amigo, então você só é salvo quando está debaixo de uma construção. Alguns até falam assim, ah, mas a igreja dá uma cobertura espiritual. É onde está escrito isso? Quer dizer, você só é coberto quando você está, então, domingo de manhã ou de noite. De segunda a sexta, você não pertence a Deus. E a maior prova disso é que as pessoas só vivem o evangelho quando está no momento do culto. Já que dá cobertura espiritual, era para você ficar coberto a semana toda. Por que tem gente fazendo coisas terríveis? Roubando, matando, dizendo-se de Deus, fazendo as piores coisas. Hã? A cada dia que passa você vê, principalmente os líderes, né? Mais moralista. Ah, mas não sei o que é pecado, e no cinema é pecado, e no teatro é pecado. Mas sair com a mulher dos outros não é pecado, né? Dar uns tapas na sua esposa não é pecado, né? Que tem esposas que às vezes tá lá junto com o marido, que é líder, né? De mãozinha dada, para dar bom exemplo de família, dobra os joelhos, né? Para receber oração, para orar pelas famílias, mas tá lá brigando. Está em pé de guerra um com o outro. Que evangelho que é esse? Você já questionou? Então, esses foram os motivos pelos quais eu parei de frequentar a igreja. Eu sei que você vai dizer, em todo lugar tem gente ruim e nem por isso você deixa de frequentar, em todo lugar tem gente errada. Só que tem uma coisa, igreja é um lugar onde se fala de Deus, certo? Aonde se é pregado tanto Deus. Tem pessoas imperfeitas? Tem. Em todo lugar vai ter gente imperfeita. Só que era um lugar onde certas coisas não era para estar acontecendo. E está acontecendo coisas terríveis. Hoje em dia, igreja é um lugar, gente, perigoso para se frequentar. Desculpa eu falar. Porque coisas que aconteciam antes no mundo tá acontecendo na igreja. Tá bom? Continue frequentando. Não tô falando pra você sair, mas fica de olho bem aberto. Tá bom? Não se deixe levar por esse líder que tá aí derramando unção. Mas é tão ungido, né? Que o rosto parece que passou aquele óleo lá. É tão ungido, mas você vai ver ele fazendo cada coisa terrível e ele abafa o pecado dele. Porque quando você, membro, erra, você, fiel, erra, você tem que ser exposto, pedir perdão diante de todo mundo, né? Porque ele fala que na Bíblia está escrito. Mas quando ele está fazendo coisa errada, quando ele está dando péssimo exemplo, quando ele é estúpido, é grosseiro e ainda manda você apoiar o pecado dele, não denunciar, ele não está se colocando na condição de servo. Isso aí, gente, foi coisas para pensar, tá bom? O vídeo foi longo, não tem como ser menor, porque esse assunto ele é muito complexo e dá margem para se falar bastante. Deve você ver que eu estou aqui falando 13 minutos de uma maneira aqui até ofegante. Mas eu quero que você pense, porque tem muita gente que está sendo prejudicada nesses ambientes que se dizem de Deus. E Deus não está aí, ó. Há muito tempo Deus já saiu daí. Tá bom? Porque hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas com corações vazios, tá? Principalmente os líderes, né? Os que estão nos palanques, estão mais preocupados com o seu dinheiro, tá bom? Ele tá preocupado com sua alma, coisa nenhuma. Porque se ele tivesse preocupado com sua alma, ele não te excluiria quando você fosse visitar outra igreja, ele não te proibiria, ele não te amaldiçoaria, ele te ajudaria, ele pegaria toda essa riqueza que ele tem aí, as condições financeiras boas que ele tem, né? Venderia o carro dele, que tem um preço astronômico, o relógio que está no pulso,
e compraria a cesta básica que você, membro, está precisando, né? Pagaria uma consulta no hospital que você está precisando e não ficaria arrancando até a sua alma, porque é isso que eles fazem, né? Eles são lobo. Não satisfeito com a lã, ainda quer beber o sangue. Você desculpe se eu fui contundente, mas infelizmente isso aí é o raio-x das igrejas evangélicas hoje. Muito obrigado. Se você gostou, tá bom? Deixa seu like e, por favor, não me condene. E para aqueles que gostam de amaldiçoar, pode ficar à vontade. Pode me amaldiçoar nos comentários aí. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Deus, tá bom? Eu não estou linkada com igreja nenhuma. Eu não preciso de cobertura de templo. A minha cobertura é Jesus. Eu estou coberta da verdade. Pode jogar a praga que você quiser. Até mais.